Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do livro do profeta Abacuque. Nós estamos vendo nesses dias os 5 ais de Abacuque que se encontram no capítulo 2, versículos de 6 a 20. Hoje nós veremos o 4º ai que está mencionado nos versículos de 15 a 17. Então abra sua Bíblia em Abacuque 2, versículos de 15 a 17, que este é o texto que nós trabalharemos hoje. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, queremos te agradecer por este texto que tem nos ensinado ao longo desses dias, te agradecer porque a tua palavra é alimento para as nossas vidas, nos ajuda a aplicá-la em nosso viver diário, em todas as nossas circunstâncias, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa conduta, que os teus princípios norteiem a nossa vida. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor vai nos ensinar nesta lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós sabemos que os ais são palavras condenatórias, palavras de maldição, que aparecem por todo o Antigo Testamento. Nós sabemos também que eles são, aqui no caso de Abacuque, eles são direcionados ao Império Babilônico e são também uma série de expressões que manifestam a justa recompensa que virá sobre a Babilônia. Há teólogos que afirmam que os babilônios eles são taxados de agressores, opressores, ímpios, beligerantes e idólatras. Hernandes Dias Lopes fala dos ais em determinadas áreas de corrupção. Então, para o primeiro ai, ele coloca a corrupção do poder econômico, para o segundo, a corrupção do poder social, para o terceiro, a corrupção do poder político, para o quarto, a corrupção do poder moral e no quinto, a corrupção do poder espiritual. Então, nós podemos resumir os 5 ais com as seguintes palavras: avareza, injustiça, violência, sedução e idolatria. Então, hoje nós veremos o 4º ai, que está exatamente sendo referenciado, sendo identificado como a corrupção do poder moral ou os babilônios taxados de beligerantes ou sedutores. Nesse momento aqui, nós vamos observar que, a Babilônia ela não tinha respeito pela reputação, pela honra de nenhuma outra nação, Afinal de contas, a sua sedução aqui é comparada à embriaguez. A Babilônia, ela funcionou, em Jeremias capítulo 51, versículo 7, você pode abrir a sua Bíblia, e ver que a Babilônia, ela funcionou como taça de vinho que embriagou as nações. O texto diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Então a gente observa aqui que a Babilônia ela enganou as nações, ela conduziu as nações à miséria e à desgraça, várias outras nações. Como alguém que é capaz de seduzir o outro a se embriagar e a se expor. Como consequência dessa sedução, como consequência desse interesse, ao invés de ser cheia de glória e de ser vista com honra, a Babilônia, na realidade, seria embebedada e receberia, sim, o cálice da ira divina. E receberia o cálice da ira divina que lhe traria vergonha. Como nós lemos na palavra ignomínia, vergonha, grande vergonha, opróbrio em algumas traduções. Então, o hebraico aqui nos permite entender que a sua bebedeira resultaria em vergonha, em opróbrio. Louvado seja o nosso Deus, que nós
temos um Salvador que tomou o cálice da ira do Pai em nosso lugar. Neste momento aqui, a gente observa que o quarto ai, ele anuncia o julgamento dos babilônios por causa do modo sádico, por causa do modo degradante pelo qual os babilônios tratavam os outros e tratavam também a criação, né? Esse é um elemento novo aqui no texto. Então, eles eram totalmente insensíveis e aproveitadores. Os babilônios, até os seus próprios companheiros, companheiros eram vítimas de sua malignidade, eram vítimas de suas ações malignas. Por essa razão, os babilônios beberiam o cálice do Senhor. Então, essa é uma figura bem conhecida, né? O cálice, uma figura de linguagem bem conhecida, o cálice da ira, o cálice do Senhor, mostrando o julgamento punitivo da parte de Deus. Então, os babilônios receberiam sim o julgamento punitivo da parte de Deus, também pela sua sedução às nações. As nações bebiam do cálice da Babilônia, bebiam e se embriagavam, sendo seduzidas por aquilo que a Babilônia, na realidade, apresentava a elas. Então, o que os babilônios fizeram a estas nações, a estes povos, seria também feito a eles. Então, nas suas guerras, aventuras e desventuras, eles causaram muitos danos. Danos à natureza, danos aos animais, danos aos homens, né? Então, as campanhas militares geralmente envolviam grande prejuízo à flora, à fauna, e as estrondosas vitórias que o exército da Babilônia obteve, né? Eram ocasiões de marchas triunfais, de celebrações festivas, com brindes ao invencível imperador, né? Com brindes e uma bebedice desenfreada. Na embriaguez, eles abandonavam o pudor e se expunham, né, vergonhosamente. Este ai aqui, ele leva em consideração o tratamento vergonhoso que o caldeu, ele leva em consideração o tratamento vergonhoso que a Babilônia, ela dispensava ao mais fraco ou às nações vizinhas. A ideia aqui é de que os caldeus, com a sua volúpia, com o seu poder, né, e conquista, eles induziam outras nações à guerra, visando despojá-las, visando arrebentá-las, né, visando a perda e a vergonha dessas nações. Então, é interessante a gente pensar aqui que parte da depravação inerente ao pecado, essa insistência de não estar sozinho, né, mas de envolver outros no seu desregramento, né, parte da depravação inerente do pecado. Então, o rei, né, da Babilônia, o imperador, ele não se satisfazia em embriagar-se sozinho, né? O rei da Babilônia, o rei babilônico, ele só poderia ficar contente e satisfeito quando via a degradação de outros. E aí ele se satisfazia nesse divertimento depravado quando via também os outros se entregando aos mesmos pecados. Mas qual era o interesse da Babilônia? Nós sabíamos que o interesse da Babilônia em relação às nações, além de despojá-las, além de conquistá-las, além de tornar esses povos escravos, era também humilhá-los. Era também deixá-los numa situação degradante, trazer humilhação, trazer vergonha para eles, constrangê-los a um ato de exposição indecorosa, né? A um ato de exposição vergonhosa. E nós sabemos que a embriaguez é um dos males mais graves da sociedade, né? A embriaguez, a vida de pessoas dessa forma, né, que se desregram completamente, né, que se entregam a bebidas fortes e a bebedices e a embriaguez, a vida dessas pessoas muitas vezes é destruída, a vida das famílias dessas pessoas, né? Então a embriaguez, ela destrói vidas, ela destrói famílias, ela destrói cidades, destrói nações. E a palavra de Deus nos adverte
severamente acerca dos graves prejuízos da bebida forte, da embriaguez. E a embriaguez aqui, ela proporcionava a degradação moral. É nítido no texto em relação a isso, né? A vergonha, a degradação moral. E a embriaguez e a degradação moral, com frequência, elas andam juntas. Elas andam juntas com frequência. A própria Babilônia caiu numa noite de bebedeira, né? De bebedices, em que o rei Belsazar e os seus convidados estavam se embebedando. No capítulo 5 do livro de Daniel, a gente encontra, né, a história do grande banquete que Belsazar ofereceu, né, o rei da Babilônia, neto de Nabucodonosor, ofereceu aos seus convidados. E neste banquete aí, este banquete foi uma orgia insolente, e o pior do que isso foi uma irreverência em relação a Deus, né, contra Deus. Numa tentativa de mostrar que ele era mais do que Deus, numa tentativa de mostrar que ele podia mais do que Deus, ele mandou trazer os utensílios do templo que foram roubados, que foram retirados, né, do templo de Jerusalém, utensílios de ouro, utensílios de prata, que Nabucodonosor havia saqueado, e os utilizou na festa ali com seus convidados. Mais do que isso, a Bíblia diz que eles deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra deles. E neste momento, né, aí a gente sabe que houve então a queda do Império Babilônico. Aconteceu a morte do rei Belsazar e houve então o domínio do rei Medo-Persa. Algumas lições nós podemos tirar desse texto, né? Primeira delas, aqui no versículo 15, né? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Nós começamos dizendo, né, que esse ai, ele é identificado como a corrupção do poder moral, como um ai que taxa os babilônios de sedutores. E nesse momento aqui a gente pode observar que o interesse deles de seduzi-los, né, e de corrompê-los moralmente era para humilhá-los, era para trazê-los à vergonha. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é que humilhar o próximo é atrair o juízo de Deus para si. Humilhar o próximo é atrair o juízo de Deus para si. Então, o profeta Abacuque, ele coloca de forma contundente essa sentença. E a gente pode observar que a Babilônia, ela embebedava os seus súditos para escarnecer-se deles e humilhá-los. Isso era algo comum que a Babilônia fazia. Então, a mão de Deus pesou sobre aqueles que humilharam o mais fraco, sobre aqueles que humilharam, sobre o arrogante império babilônico, e o fez cair exatamente numa noite de bebedeira e de orgias. Deus julga a intenção maligna do coração dos homens, né, que pretendem expor as pessoas à desonra. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui se encontra no versículo 16. Será farto de vergonha, de ignomínia, em lugar de honra. Deve tu também ser como um incircunciso em alguns textos e mostra a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti e ignomínia cairá sobre a tua glória. Deus, ele é o vindicador daquele que degrada o próximo e que o expõe ao vexame. Deus é o vingador daquele que degrada o próximo e o expõe ao vexame. Então, o profeta Abacuque, né, traz essa sentença aqui e nos mostra que Deus, ele tomará a causa dos oprimidos. Deus, ele dará paga, né? Ele pagará aqueles que oprimem, aqueles que escarnecem do próximo, aqueles que fazem, que colocam as pessoas em situações vexatórias. Então, sem que essas pessoas possam resistir, né, a qualquer situação. Então, a gente observa aqui Deus
julgando esta causa, Deus vingando esta causa. Então Deus não tolera a injustiça, Deus não tolera essa degradação moral que apresentava a nação da Babilônia. Ele não aceita o abuso. Nós podemos ver isso claramente no texto, que Deus é o vingador, né, contra aqueles que vivem para escarnecer, contra aqueles que vivem para oprimir. A Babilônia, como nós já lemos, foi um cálice de ouro nas mãos de Deus. A Babilônia foi usada por Deus para disciplinar nações, sim, foi usada por Deus para disciplinar nações. Mas isso não quer dizer que ela não pagaria também o preço pela sua maldade, o preço pela sua sedução, o preço pela sua beligerância, o preço por ter realmente corrompido moralmente as nações. E a gente pode observar aqui que ela seria, sim, envergonhada e outras nações viriam à sua nudez. A Babilônia cairia e outras nações presenciariam a sua queda. Então a violência fez com que a violência que ela fez aos outros voltaria para ela. Assim como ela derramou sangue, né? Sangue também seria derramado do Império Babilônico. Como ela destruiu terras, as suas terras também, a sua nação, a sua terra seria devastada. Então, a Babilônia pagaria por aquilo que ela fez. A glória de Deus, a gente viu, né, no terceiro ai, que a glória de Deus encheria toda a terra, mas a glória da Babilônia seria recoberta de vergonha. A glória da Babilônia seria recoberta de ignomínia, de opróbrio. A humilhação da Babilônia, na realidade, seria tão avassaladora que o retrato aqui descrito, né, o comentarista Weisby diz que o retrato aqui descrito é o mesmo retrato de um bêbado repulsivo vomitando, né, a sua embriaguez sobre si. Então, era na realidade essa figura, né, que essa é a figura que seria representada, que a Babilônia seria representada, né, que representa a Babilônia. Uma terceira lição que nós podemos aprender aqui com esse texto, né, no versículo seguinte, que diz assim: porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. A Babilônia, na sua sede de conquista, na sua sede por devastar cidades, aprisionar povos e tomar terras, ela desrespeitou nações, desrespeitou pessoas, desrespeitou as cidades, as matas, os homens, os animais. Como eu disse anteriormente, a flora e a fauna também sofria, né, com a forma impetuosa de agir do Império Babilônico. Então, os caldeus, eles devastavam com violência, devastaram com violência as florestas do Líbano, destruíram o habitat dos animais, derramaram sangue de homens, massacraram cidades inteiras com seus moradores. Eles não respeitaram a natureza, não respeitavam as terras, não respeitavam as plantas, massacravam tanto os homens quanto os animais. Eles cometeram crimes ecológicos, eles cometeram crimes contra a humanidade, e agora a malfeitoria espalhada pela Babilônia estava vindo sobre a sua própria cabeça, estava vindo contra ela mesma. E o profeta Abacuque sentencia aqui, neste quarto ai. Deus não deixa impune, né? Sentencia aqui neste quarto ai, que Deus não deixa impune os pecados cometidos contra a natureza, os pecados cometidos contra a humanidade. Então, este aqui foi o quarto ai. Ai daqueles, né, sedutores, ai daqueles que corrompem moralmente as nações. Ai daqueles que são, né, que na realidade seduzem o outro, na realidade faz com que o outro caia nos mesmos erros
que ele caiu, que ele está caindo ali. Então, como eu disse anteriormente, nós devemos tomar muito cuidado, porque o pecado, ele faz com que, é característica, né? Uma característica do pecado, a insistência em envolver outros na sua degradação. Isso é característico do pecado, é parte da depravação inerente do pecado. O ato de fazer com que outros se envolvam também em sua degradação. E este era um comportamento comum do Império Babilônico. Fazer com que as nações se embebedassem do seu vinho, que as nações elas também desejassem aquilo que a Babilônia fazia, e com isso declinasse, né, e fosse completamente a miséria ao povo. Então, o intuito da Babilônia era trazer a vergonha. O intuito da Babilônia era humilhar e deixá-los realmente numa situação vexatória. E esta foi a sentença proferida pelo profeta Abacuque para o quarto ai que nós encontramos nesse texto. Que o Senhor nos abençoe.